Olá, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui. Noite, né? Se é que ainda está noite. Esse horário de verão confunde tudo a gente. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, verso 4 em diante. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, bem perto, né, de novembro para fevereiro. Foi um pulinho. Estou fora de casa desde sexta-feira, viajando, emendando uma viagem na outra. Vontade de ir embora, vocês não fazem ideia. Mas como eu arrumei um voo só para segunda-feira, eu achei bom demais esticar. E eu dei muitas esticadas esse final de semana. Eu devo ter pregado uns 3, 4 lugares diferentes já da última semana. Porque aproveitar, né? Já que eu estava aí pelo lado de São Paulo, fui para Recife, depois fui para São Paulo, como na correria, né? Bom, Efésios capítulo 2, verso 4 em diante. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos, Deus preparou antes para que andássemos nelas. E agora abra aí comigo, por favor, Lucas capítulo 18. Desde o começo. Tranquilo? Lucas capítulo 18. Diz assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me incomoda, hei de fazer justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu quis falar sobre essas duas passagens que aparentemente estão bem desconexas para tentar amarrar a ideia da fé e o do como nós, como igreja, como representantes de Deus no mundo, temos a responsabilidade de fazer disso que nós chamamos de fé uma tradução compreensível daquilo que é a vontade de Deus para a humanidade. E nós deturpamos o sentido da fé. A verdade é que a fé se tornou crença. Ela se tornou uma convicção cujo foco muitas vezes é resolver o próprio problema ou é afirmar algo a respeito de si mesmo. No entanto, a gente vê nessa passagem aqui de Lucas capítulo 18 que a fé ela está intimamente associada à busca pela justiça. Por que há um questionamento de Jesus com relação ao encontrar fé na terra, exatamente quando ele está falando a respeito daquelas pessoas que estão clamando por justiça, aqueles que foram chamados por Deus, mas que estão clamando por justiça e ainda não estão encontrando essa justiça. Muitas vezes podem estar desistindo ao longo do caminho de encontrar essa justiça. Então a fé ela não é para nós. A fé não é para resolver o nosso próprio problema. Já o outro texto que a gente leu lá de Efésios, ele fala sobre como que nós somos salvos pela graça
mediante a fé. E não dá então para a gente dissociar esse mediante a fé da ideia de que a gente vai ser salvo pela graça por um caminho que é um caminho da busca da justiça. Ou seja, um caminho pelo qual a igreja se torna, através da bandeira que a fé é algo que sinaliza para toda a humanidade que há um desejo de Deus de que a justiça dele se manifeste. E aí nós entramos numa crise complicada de entendimento. Por quê? Porque o nosso conceito de justiça é muito diferente do conceito de justiça de Deus. Deus sendo Deus, obviamente, ele não é besta. Ele não é como uma criança que acredita numa mentira. Quando você diz assim, não, eu nunca mais vou fazer isso. E aí ela acredita e você vai lá e faz. E aí depois você mente de novo e ele consegue ter confiança cega em você. A gente que é adulto já está vacinado contra isso daí. Fomos treinados a sermos decepcionados ao longo de toda a vida. E a gente não cai mais nesse tipo de conversa. A gente começa então a moldar o nosso coração de maneira a ficar insensível para aquilo que o outro pode fazer ou por aquilo que o outro pode dizer. Porque mentiram tanto para nós a vida toda que chega uma hora que você não acredita em mais nada. No entanto, nós percebemos que a relação de Deus com a gente é diferente disso. Deus, através do perdão que Ele dá, Ele realmente é como se confiasse em nós novamente. Não porque haja em nós a capacidade de acertar ou de buscar essa justiça do reino, mas porque nós temos um fiador que é competente. Nós temos Jesus, que colocou o sangue dele como garantia de que a palavra empenhada por nós vai ser cumprida, mesmo sabendo que ela não vai, mesmo sabendo que ali na frente a gente vai tropeçar e a gente vai pecar, mas o sangue dele continua como uma garantia. Então, tentar comparar o nosso conceito de justiça com o conceito de justiça de Deus vai gerar um paradoxo. Porque como Deus não é similar a essa criança que pode ser enganada, e Ele também não é às vezes maldoso e duro de coração como a gente que foi decepcionado ao longo de toda a vida, Deus então tem uma consciência a respeito da humanidade, de toda a criação, que sem sombra de dúvidas entende tudo à luz, tudo como se estivesse em plena luz. E Deus é capaz então de, olhando para toda a criação, perceber que absolutamente toda ela é incapaz de obter redenção por si só. Então Deus não gera expectativa em si mesmo a respeito daquilo que o homem ou toda a criação pode fazer. Porque se ele fizesse isso, ele frustraria o seu próprio coração. Ele frustraria o seu próprio intento, o seu próprio decreto. Então Deus não faz. Mas Ele, estabelecendo uma justiça, que é uma justiça muito mais reta do que o nosso conceito de justiça, Ele é capaz então de também viabilizar essa justiça. E essa justiça se viabiliza através da fé. O papel da igreja no meio do mundo é ser a sinalizadora, através da fé, do que vem a ser a luta por essa justiça, para que os homens possam ter a esperança de saber que Deus está militando pelas suas causas, quando essas causas são segundo a reta justiça de Deus. Agora, falando sobre justiça, é uma complicação tentar falar de justiça de Deus usando a boca que a gente tem. Por quê? Porque a nossa justiça é uma justiça egoísta. Toda vez que a gente fala de injustiça, a gente sempre está dizendo que há aquele que provoca um problema e há aquele que sofreu um desagravo. E aí a gente quer colocar o negócio numa balança para tentar entender quem é inocente e quem é culpado. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós que somos casados, a gente o tempo todo está debatendo se quem está certo sou eu ou é a minha esposa. E até mesmo quando a gente supera essa crise, às vezes a gente supera da maneira equivocada. Você fala assim, não, eu já deixo ela parecer que tem razão, mas no fundo eu sei que eu estou certo. Então, para evitar o conflito, faz de conta que está tudo bem, mas eu sei que ela está errada. A justiça de Deus não é uma justiça tola dessa maneira. A justiça de Deus é sim, sim, não, não. A justiça de Deus ela é tão implacável
que é similar àquele tigre que arrancou o braço do menino. Vocês lembram dessa história, né? Ela é uma justiça selvagem. Deus não vai pôr pecador no céu. Deus não vai pôr ninguém que não seja igual a Jesus no céu. O que torna então a toda a humanidade impossível de ir para o céu, a não ser que Ele mesmo garanta meios para que as pessoas possam ser transformadas à imagem do seu Filho Jesus. A justiça de Deus, ela é implacável, ela é selvagem, e a nossa justiça é egoísta. Quando a gente tenta aplicar a nossa justiça nas pessoas que estão ao nosso redor ou nas circunstâncias, a gente sempre está militando em causa própria. Por isso que a igreja nos nossos dias se tornou um problema, porque nós citamos as Escrituras, citamos a palavra e a vontade de Deus para falar a respeito daquilo que os outros estão fazendo errado. Como se o sangue de Jesus, que foi derramado sobre você para te levar no céu, apesar dos seus pecados, também não fosse o mesmo sangue que é poderoso o suficiente para levar o outro. Então, quando a gente está falando dos seus pecados, você apela para a graça. Você diz assim, não, Deus é bom, Deus é gracioso, Ele perdoa pecados. Mas quando a gente está falando do seu irmão, aí a graça sobe. E você quer justiça. Essa é a justiça humana. Então, comparando a justiça humana com a justiça de Deus, a gente chega a uma conclusão, de que a justiça humana, ela é a ferro e fogo, mas ela é egoísta. E a justiça de Deus, sendo perfeitamente reta, torna inviável que qualquer pessoa se achegue até a presença de Deus, que qualquer pessoa seja salva, porque nenhum homem, nenhuma mulher é bom o suficiente, jamais foi e jamais será, senão pelo fiador que temos diante do Pai, que é o sangue de Cristo Jesus. Então Deus criou um caminho impossível de ser percorrido e depois viabilizou a possibilidade da gente caminhar por esse caminho. E o que é a fé? Senão a tentativa de sinalizarmos para a humanidade que Deus viabilizou um caminho. E para que isso aconteça, a gente vai testemunhar a todo mundo a justiça de Deus. Agora, como testemunhar a justiça de Deus se nós estamos militando a nossa própria justiça? Essa é a grande crise. Deus, na sua justiça, até acaba criando um suposto paradoxo para aquele que não entende a graça de Deus. Por quê? Porque nós dizemos, se Deus realmente é implacável na sua justiça, e Ele não aceita aquele que vive em pecado, senão por conta do sacrifício de Cristo Jesus, então como que eu posso dizer que Deus está sendo injusto quando Ele permite que uma pessoa viva em determinada circunstância que aos olhos humanos não é justa? Porque nós fazemos esse tipo de avaliação o tempo todo. A gente diz assim, o fulano nasceu rico, agora o outro nasceu na miséria. Cadê Deus? O fulano nasceu com saúde, mas o outro nasceu com câncer. Cadê Deus? Cadê a justiça de Deus? Essa é a nossa justiça humana. A gente está sempre comparando. E a gente sempre acha que nasceu no prejuízo, mesmo que você seja rico, porque sempre vai ter alguém mais rico que você. A não ser que você seja o Bill Gates, ou aquele shake lá. Aí não tem muitos mais ricos que você. Mas, no geral, sempre tem alguém mais rico que você. E você ainda acha que você merece um pouquinho mais. Essa é a nossa justiça. Já a justiça de Deus, ela, olhando para nós de uma maneira implacável, sem sombra de dúvidas, vai nos ver como pessoas que não merecem absolutamente nada, senão o inferno. Então, se alguém acha que Deus deve alguma coisa para ele, cobra. Você vai ganhar o inferno. Se você acha que aquilo que você faz, ou a sua moral, a sua índole, a sua busca pela sua própria justiça, te faz merecedor de uma pedra na coroa, fala isso para Deus, e Ele vai botar uma pedra no seu rim. Você vê o tanto que o negócio é gostoso. Deus fere a sua própria justiça, e é isso que nós chamamos de graça, para poder permitir que qualquer um de nós possa ter acesso a Ele. Então a justiça de Deus é uma justiça baseada em ferir o seu próprio interesse, para que o outro possa ser beneficiado.
E esse é o papel da igreja no meio da humanidade. De ferindo o nosso próprio direito, ferindo a nossa própria justiça, ferindo o nosso próprio interesse, viabilizar o caminho para o outro. E não viabilizar o caminho para si mesmo. Qual que é o nosso problema? Na hora de traduzir essa fé para as pessoas que estão vivendo na mesma época que a gente patina feio. A gente patina e patina bonito. Porque é uma dificuldade de fazer as pessoas entenderem quem é Jesus, o que é justiça e o que é que Deus está querendo fazer no meio da nossa geração. Então as pessoas olham para aquilo que se tornou ser cristão hoje e se tornou algo que é distante do sentido natural da palavra humanidade. Não há humanidade no cristão. Se tem um ser que se tornou desumano, é o cristão. Desumano. Por que somos desumanos? Porque a gente, com a prerrogativa de se dizer similar a Deus, igual a Deus, semelhante em natureza e em todas as outras coisas, a gente se distanciou das pessoas que eram as mais importantes que foram colocadas ao longo do nosso caminho, que eram os nossos irmãos. E a gente se distanciou de uma maneira tão grande, mas tão grande, que os nossos irmãos agora, ao olharem para a nossa vida, são incapazes de ver a fé. Porque as nossas ações não conseguem promover essa justiça, que é a justiça do reino. A justiça de, renunciando ao seu próprio interesse, fazer com que o interesse do outro seja atendido. Fazer com que a salvação do outro seja viabilizada. E como que a gente então acaba se afastando das pessoas que estão na nossa geração? Negando a nossa própria humanidade. Nós fazemos isso, e isso faz com que as pessoas olhem para a vida da igreja e digam que elas não são boas o suficiente. Nós dizemos ao mundo que nós somos iguais a Deus. Nós dizemos ao mundo que agora a gente aceitou Jesus e que por a gente ter reconhecido Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente não peca mais. A gente se apresenta ao mundo como aqueles que são defensores de uma moral religiosa, de uma tradição que tem 2000 anos e que a gente se tornou melhor do que a gente era antes. Só que se botar uma lupa na sua vida e na minha vida, a verdade é que a gente melhorou. Mas às vezes encontraremos pessoas que não comungam da mesma fé que nós e que podem ser gente de muito mais índole e caráter e até mesmo de ações de boas obras do que nós. Você vai poder olhar para pessoas que não têm temor de Deus e elas podem ter um caráter mais íntegro e reto do que nós mesmos. Então do que se trata ser cristão? Porque nós pintamos esse cenário e ensinamos os outros a pintar esse cenário diante das pessoas, diante da humanidade. Você precisa agora pensar positivamente. Não é isso que a gente fala? Só que com outras palavras, né? Se o cara fala assim, não, eu não presto. Não, irmão, não fala isso não. Fala, eu presto em nome de Jesus. Não é? Profetiza. Olha, irmão, se profetizar é trazer aquilo que Deus está dizendo a seu respeito, né, de modo que os homens entendam, então essa profecia está errada. Que a verdade em Deus é que você não presta mesmo, mas que você vai para o céu porque Deus é bom. E ao invés da gente tomar isso como uma verdade na nossa vida e trazer isso aos homens, a gente escolheu o outro caminho, que é o caminho de querer ser igual a Deus diante do nosso irmão. Só que querendo ser igual a Deus, tendo as prerrogativas de sermos imagem de Deus, a gente acaba não sendo semelhante àquilo que Deus escolheu ser, que é o detentor de uma justiça implacável que frustra a aplicação da sua justiça para viabilizar um caminho. Dizemos para as pessoas então que nós não pecamos mais, mesmo continuando pecando. Dizemos para as pessoas que a gente era ruim, mas agora não é mais, que a gente pensava mal, mas agora não pensa mais. E as pessoas, quando olham isso, dizem assim: poxa, eu não sou bom o suficiente para fazer parte do reino de Deus. Eu não sou bom o suficiente para fazer parte da igreja. Aí o cara então chega àquelas conclusões óbvias: olha, eu quero Deus, mas eu não vou para a igreja porque eu ainda fumo.
A gente, tá, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não, porque como todo mundo lá já entendeu que isso não é tão legal assim, então quando eu parar de fumar eu vou. Eu não vou na igreja porque eu bebo. Então quando eu parar de beber eu vou. Eu não vou na igreja porque eu minto. Quando eu parar de mentir eu vou. Fazendo esse tipo de coisa, então, nós criamos nas pessoas um desânimo em fazer parte daquilo que a igreja realmente deveria ser, que é um ambiente de pessoas que entenderam que não valendo nada, tem como fiador diante da justiça de Deus o sangue de Jesus. E aí a gente pode voltar a ser humano, voltar a reconhecer a nossa humanidade, sabendo que Deus não errou com nenhum de nós. Mas esse é o problema das pessoas, dos seres humanos. Nós não queremos ser humanos. Nós queremos ser Deus. E sabe desde quando? Desde o Éden. Essa foi a proposta do diabo para Adão. Essa foi a proposta. Quando ele chega para a mulher lá, o que ele diz? Ele diz: se você comer daquela árvore que Deus falou para não comer, você vai ser igual a Deus. Eu nunca vi alguém mentir, oferecendo algo, te comprar com algo que você já tem. Porque se tinha alguém que era a imagem semelhante àquilo que Deus é, naquele momento era o homem e a mulher. O diabo consegue trapacear dentro de uma coisa, ele te ofereceu aquilo que você já tinha. E cobiçando essa ideia de que ser igual a Deus era algo diferente daquilo que eles viviam, eles então se permitiram ser comprados. E daí vem todas as mazelas da humanidade até a nossa geração. Agora, nós lemos esse texto e às vezes entramos em crise, que fala assim: ah, se Eva não tivesse feito aquela parada, se Deus tivesse dado um cavalo ao invés de uma mulher, né? Estaria cavalgando no Éden até hoje. Tivesse dado uma moto. A gente tem essas percepções equivocadas da justiça, porque a gente sempre se acha melhor do que o outro. Uma vez eu vi um irmão dizendo, falando assim: se eu estivesse no Éden, na hora que Deus aparecesse, eu estava em cima da árvore, velho. Fala, por quê? Porque quando eu erro, eu feio. Eu falei: pô, cara, isso é humanidade. E nós queremos negar a nossa humanidade. Esse homem criado por Deus no Éden, ele é a imagem daquilo que Deus é. Ou seja, ele é a tradução de Deus de uma maneira que o outro pode ver. E a criação da mulher, se você parar para pensar, na questão de encontrar alguém que lhe seja idôneo, é muito mais do que a ideia da constituição da família. É a ideia de que para toda verdade precisa ter o amém. E de que o nosso propósito é garimparmos aqueles que vão poder dizer o amém para as coisas que Deus está falando através de nós. E também nós seremos o amém na vida de outras pessoas. O amém é mais poderoso que a oração. Acho que eu já até falei isso aqui em outra ocasião. Falei: não, você não lembra não? É porque tinha gente que me procura no final do culto e fala assim: você ora por mim? Aí eu tenho maior preguiça disso, velho. Vou te explicar por quê. Não é que eu tenho preguiça de orar, é que a gente criou um estigma de que eu sou bom e você não é, e de que a minha oração é mais poderosa que a sua. E aí toda vez que alguém vem pedir oração, é aquelas orações enroladas, você já viu? Você: deixa eu te contar, o sobrinho do cunhado, do vizinho, do cachorro, do tio, não sei o que lá. Aí conta aquela história, fica 20 minutos contando a história, mas depois você já não lembra mais nada. Aí chega no final, você já não lembra onde começou. E aí depois fala assim: então, você ora por mim? Aí você não sabe nem o que orar, cara, porque você não entendeu nada. Aí como eu queria tirar o meu da reta nessa daí, né, eu virei a vida para as pessoas e falo assim: ó, vamos combinar um negócio? Já que você tem conhecimento de causa melhor do que eu da situação, você ora. Porque afinal a minha oração é igual a sua, né? Falei: então, e deixa eu te dizer um negócio: o poder não está na oração, o poder está no amém. Então você ora aí, eu falo amém. Qualquer bovino pode orar sozinho, mas para ter um outro para falar amém, é igreja, né? 2 ou mais reunidos no nome do Senhor Jesus. Então o poder está no amém. E Deus cria essa humanidade, ou seja, esse homem e essa mulher, com essa percepção do outro.
a percepção de que o outro é importante, de que o amém é importante. Mas eles se venderam por aquilo que eles já tinham. E da mesma maneira, nós estamos nos vendendo o tempo todo. Porque nós agora queremos enganar os outros de que a nossa natureza foi transformada a ponto da gente não ser mais a velha pessoa que a gente era. E isso até é verdade quando a gente olha pelos olhos da fé, de que o sangue de Jesus foi derramado por nós e de que agora nas regiões celestiais Deus olha para nós e vê a gente como gente santa, mesmo a gente não sendo. Porque Ele olha para nós através do sangue de Jesus. E aí então, viver pela fé, ou seja, pela busca dessa justiça, vai ser pegar isso que é verdade na eternidade e trazer de modo visível para a nossa realidade. Então, se Deus não me vê mais como pecador, por que eu preciso ser? Não preciso. E eu posso então abandonar a velha vida e começar a me tornar de fato, de maneira visível ao outro, que precisa falar o amém, similar a Cristo Jesus. Mas infelizmente, nas relações que a gente vive, nós queremos nos preservar e mostrar desde o início, apesar das nossas dificuldades, da luta contra a nossa própria carne, os nossos instintos e as nossas inclinações, que nós já somos iguais a Deus, quando às vezes ainda há muitas coisas na nossa vida que precisam ser peneiradas para que venham à tona. E isso é tão contraditório, mas tão contraditório, que vai de encontro àquilo que Jesus e que Deus escolheu fazer na história da humanidade. Porque enquanto o homem está querendo ser Deus, Deus, para se fazer entender, escolheu ser homem. Ou seja, nós estamos fazendo o oposto daquilo que Jesus veio fazer. Ele fala para a gente seguir os mesmos passos que ele seguiu, pegar a nossa cruz e andar pelo mesmo caminho, e nós estamos fazendo exatamente o oposto disso. A gente, negando a nossa humanidade, tenta se fazer parecido com Deus para que o outro possa ver graça em nós. E não vai ver nunca. Porque você só respeita quando alguém te fala de igual para igual. Como Deus sabia disso, ao invés de rasgar o céu, vir a voz do Cid Moreira e falar com os seres humanos, ele preferiu ser homem. E aí um homem ouve outro homem. A gente se rebaixa até a altura um do outro e olhando na cara do outro, a gente, através da humanidade, enxerga a graça. Agora, Deus, querendo se fazer homem, vai de confronto ao homem querendo se fazer Deus. Ou seja, a nossa humanidade, as nossas dificuldades, as nossas lutas e inclinações não são frutos de maldições hereditárias, como muitos gostam de pintar, né? Talvez ser palmeirense seja uma maldição aí que dá para orar e quebrar na sua vida, né? Desculpa, gente, não podia perder a piada. Mas não é nada disso, velho. Não é algo que alguém fez no passado, não é porque Deus gosta menos de você, que você luta contra as inclinações da sua carne. Deus não errou com nenhum de nós. Mas pelo contrário, Ele viabilizou o caminho para que você possa se tornar agora similar a Jesus e ainda assim não negar a sua humanidade. Você pode dizer que foi curado de um monte de coisa e ainda assim assumir para o seu irmão de que aquelas coisas que gritavam dentro de você vão continuar gritando a vida inteira. A diferença é que você descobriu onde é que tem remédio. E aí, comendo desse fruto que é a árvore da vida todos os dias, você não morre. Você é capaz de suportar as inclinações da sua carne. E ao fazer isso, sabe o que você faz? Você cria a identificação com o outro. Porque através da nossa humanidade é que Deus é visto pelo outro. E negar a nossa humanidade é negar o caminho que Deus escolheu para que o Evangelho seja visto pelos olhos do outro. É uma crise de comunicação. Quem estuda comunicação sabe que não importa o que você disse, importa o que o outro entendeu. E a gente é cheio desses clichês, né? Você vai lá no Facebook e coloca, né? Fala assim, eu não sou responsável pelo que os outros entendem. Sou responsável só por aquilo que eu disse. Mas não é desse jeito, velho. Porque se Deus usasse essa mesma premissa para aplicar na nossa vida, Ele soltava só o Antigo Testamento e deixava todo mundo se ferrar. Porque está dito lá, né? O problema é que ninguém entendeu.
Aí Jesus vem e mastiga o negócio, e ainda assim nós não estamos entendendo. E aí então ele deixa as testemunhas dele, da igreja, e deixa toda essa história da igreja ao longo da história da humanidade. Nós estamos aí explicando e reexplicando, e ainda tem gente que não está entendendo. Então o que a gente deve fazer? Nós precisamos entender que a humanidade que é em nós, as lutas e as inclinações, elas possuem um propósito. O propósito de fazer com que a gente seja humano e a gente seja igual ao irmão que a gente quer compartilhar do Evangelho. Então o que nós precisamos na prática é fazer com que a justiça que nos alcançou alcance também o nosso irmão. Ou seja, nós, tendo direito a uma série de coisas, vamos aprender a renunciar ao nosso direito, para que o nosso irmão possa ter o direito dele atendido. Tudo isso para que ele possa ver Deus, e uma vez que ele tenha visto Deus, ele possa fazer o mesmo. Ou seja, você está tirando o seu sapato e dando para o irmão que não tem, para ele andar só um pouquinho. Porque quando ele andar o suficiente para a ficha cair, para a chave virar, aí ele vai ter que tirar o sapato dele e passar para o próximo caminhar um pouquinho mais. Ou seja, a humanidade é o caminho pelo qual o Evangelho foi feito para ser transmitido. E negar a humanidade que há em nós é negar o próprio Cristo. Muita gente, quando vai ler a Escritura, quer escolher se quer se encontrar com o Jesus homem ou com o Jesus Deus. Aliás, esse tema é basicamente a discussão dos primeiros 4 concílios ecumênicos da igreja. Toda a fé cristã é construída em cima dessas duas percepções. Porque no começo da história da igreja, tinha uns caras que queriam separar. Não, aqui Jesus é Deus, aqui Jesus é homem. Não, Jesus é só homem, ele é criatura também. Ele foi feito. Outros dizem, não, Jesus é Deus. E ele é tão Deus, mas tão Deus que ele não fez nem cocô. Isso é heresia, velho. A gente já botou uma pedra sobre esse assunto lá no século III. E a gente continua, às vezes, no nosso coração, fazendo essa separação entre esse Deus que está representado na pessoa de Cristo Jesus, que escolheu ser homem, que escolheu ter dor de barriga, que escolheu ter que catar aquele pano lá, subir e fazer cocô atrás de uma moita, igual eu e você. E depois tem que virar e falar, João, discípulo amado, onde você está? Rumo às folhas mais macias, que esse aqui é difícil. Mas nós se apresentamos diante dos irmãos como se cair nessa situação fosse obra do diabo. Oh Deus, eu estou aqui concentrado no meu celular, orei aqui uns 10 minutos e na hora que eu fui limpar, tinha papel. Onde está o teu Deus agora? É a pergunta. Estou no prejuízo. Não está. Jesus sentiu as dores que a gente sente, os apertos que a gente sente. Ou seja, aquele que é o rei de todo o universo teve que ser enrolado nos panos velhos para não morrer de frio quando nasceu. Agora você acha que as adversidades não podem vir sobre a sua vida. Eu escrevi um negócio na noite de Natal no meu Facebook, ainda bem que a galera que não me curte não leu, porque beira a heresia. E quem é pai sabe do que eu estou falando. Eu escrevi o seguinte, eu disse que naquela noite o pai não dormiu, porque ele ficou olhando para o filho que havia acabado de nascer e pensando se o ar ainda estava passando por aquele buraquinho no nariz que é tão fininho. Quem teve filho sabe do que eu estou falando. Ou como as primeiras noites você não dorme. Você fica assim, meu filho está respirando? E eu falo que isso beira a heresia, porque primeiro que Deus não dorme, né, velho? E segundo que a questão de Deus saber como as coisas vão ser, obviamente não vai gerar nele essa ansiedade. Mas por que eu quis falar disso? Porque é humanizar a mensagem. E Cristo escolheu ser humano para transmitir a mensagem.
Então, como pode no coração de Deus não haver a sensibilidade pela dor de toda a humanidade? Tanto há que Ele envia o seu próprio Filho para que Ele possa sentir a dor, para que o Filho possa sentir a dor, para que na cruz, na hora de poder viabilizar o caminho da justiça de Deus, Ele possa, o Pai, virar as costas para o Filho, e o Filho sentir pela primeira vez em toda a história o desespero que é de ficar longe do Pai. Mas nós achamos que somos melhores do que Ele. Enquanto Jesus veio para sofrer na humanidade, a gente quer negar a nossa humanidade. A gente ainda está corrompido com a proposta do diabo lá no Éden. E então o que faremos? Precisamos usar a humanidade que é em nós para que a gente possa reconhecer diante de todos os homens a nossa total e completa incapacidade de viver segundo a justiça de Deus, senão pela graça. Ou seja, nós não precisamos pintar um cenário para as pessoas de que nós somos os bons, mas pelo contrário, nós deveríamos ser aqueles que podem pintar para a cidade toda o cenário real, de que nós somos os ruins, os bons estão no bar uma hora dessa, os bons estão lá, nós não, nós somos os que reconhecidamente são ruins mesmo, e a gente só vive em comunidade, só se esforça na luta por ser coerente com a mensagem que a gente professa, e a gente só se move na direção do outro porque Deus é bom. Porque Deus nos chama e Ele preparou um caminho de boas obras para que a gente andasse por esse caminho. Mas não é essas boas obras que vão contar como justiça para nós. Porque não há nada que a gente faça ou deixe de fazer que vai nos tornar aptos a entrar no céu e a chegar na presença do Pai. Se é que há uma coroa, você não vai pôr pedra nenhuma nela, velho. Até porque eu não sei para que você quer pedra no céu. Vai fazer o que com isso lá? Vai vender numa joalheria, numa loja de penhores, né? Comprar uma Ferrari. Tá vendo como o nosso conceito de eternidade é tudo baseado na nossa humanidade, na nossa ganância, no lado pior da nossa humanidade. Mas a gente se recusa a ser humano na hora de sentir a dor do outro. Então qual o papel da igreja nos nossos dias? Resgatarmos o conceito de humanidade. Ou seja, o de chorar junto e de sofrer junto. Sabe por que você tem dificuldade de pregar a palavra? Porque você não está perto de gente precisando da palavra. Sabe por que você tem preguiça de ler a Bíblia? Aliás, todo mundo tem preguiça de ler a Bíblia, sejamos sinceros. Mas sabe por que você não lê a Bíblia mesmo tendo preguiça? Porque você não está perto de gente que precisa da Escritura. Você fica no básico para a sua própria sobrevivência. Porque se você tiver alguém para alimentar, rapaz, você faz o corre. É como a mulher que está amamentando. Ela pode se odiar, mas para o filho dela comer, ela tem que comer também. Ela fica saudável na marra, à força, para querer dar saúde para o outro. Agora, nós não queremos fazer isso. A gente quer se afastar da dor do outro, porque a gente está dizendo para o mundo que agora nós somos deuses. Quer ser Deus igual a Jesus? Então seja homem, seja humano, e vamos resgatar o conceito de humanidade no meio da nossa geração. Vamos andar com as pessoas que choram e vamos chorar junto com elas. Vamos andar com os desesperados e encontrar uma palavra, uma direção de Deus, para que a gente possa viabilizar a resposta das orações desses caras. Aí quando o cara disser assim, não, mas Deus não responde, aí você fala, eu estou aqui para responder, Deus me mandou. O que você precisa? Do amém? Eu estou aqui, eu sou o amém. Mas eu estou passando fome, cadê Deus? Eu estou aqui. Nós estamos aqui. E nós queremos empurrar tudo para o sobrenatural, né? Vou falar um negócio para vocês. Esse negócio de sobrenatural é muito bonito. É muito legal e eu não sou cético não. Se eu contar as experiências que eu já tive com o sobrenatural de Deus, tem gente que não dorme à noite. Que é umas paradas zoadas. Mas vou te falar um negócio. Tentar falar do sobrenatural, tentar levar o cara para o sobrenatural, isso é moleza. Porque tudo que é desconhecido deslumbra.
Mas trazer o sobrenatural para o natural é que é a bronca, que é o profetizar de verdade. Ou seja, trazer aquilo que é eterno para o mundo onde as pessoas sentem é que é o desafio. Às vezes o cara está lá orando para Deus materializar uma cesta básica. E isso é sobrenatural. Mas natural é você, e desafiador, vai ser você entender que Deus vai materializar isso aí através da sua própria vida. De que você é a resposta da oração daquele que clama por justiça. Senão não faz sentido existir. Se era só sobre salvar a nossa própria vida, a gente devia morrer a hora que se converte. E aí já ia para o céu logo e acabava. Eu já pensei mesmo em fazer um ministério de matar gente, sabe? Porque tem uns caras que andam com Jesus e depois larga a fé, sabe? Não tem? Você não conhece as pessoas que não firmam? Eu pensava que esse cara estiver bem firme, eu levo ele pro meio do mato, põe um 38 na cabeça, faz tua oração aí, velho. Aí o cara vai fazer a oração mais fervorosa da dele. Aí eu dou um tiro, recebe aí, pai. Bora. Pragmático, funcional. Chegou no céu sem nenhum pecado, se arrependeu de todos ali. Fez a melhor oração da vida dele. Parece o Clube da Luta isso, né? Vocês lembram disso? Que ele chega no filme Clube da Luta, lá o Brad Pitt chega numa lojinha daquelas que tem aqueles coreanos trabalhando, e ele assalta o cara. E o cara desesperado com a arma na cabeça, pensando, nossa, eu vou morrer. E aí ele fala pro cara assim, o que você queria ser na vida? E o cara fica desesperado, né? Porque ele com a arma na cabeça, meu irmão, você pergunta que se faça no meio do assalto. E depois de muita pressão, ele entende e responde. Ele fala, eu queria ser veterinário, meu sonho era ser veterinário. E aí ele diz assim, eu peguei sua carteira de motorista. Então agora eu sei o seu nome, eu sei onde você mora. Se daqui uma semana, se ele estiver fazendo tudo o que você puder para ser veterinário, eu vou te matar. E eu vou te vigiar todos os dias da sua vida. E aí ele tira a arma e some, ele não vigia nada. E aí, segundo a teoria do filme, ele diz assim, naquela noite ele dormiu a noite mais feliz da vida dele. Porque no outro dia ele acordou veterinário, mesmo sem ser ainda. Eu queria fazer essa parada aí. Mas não é o jeito de Deus trabalhar, infelizmente. A gente não está aqui para matar o outro, a gente está aqui para morrer pelo outro. Então Jesus, para ele ser justiça de Deus para a humanidade, através de sua humanidade teve que morrer. Agora a gente acha que com a gente vai ser diferente. Quer viabilizar a justiça na vida do seu irmão? Morre. E morrer de uma vez só é moleza. Você precisa de 5 segundos de coragem. Mas para morrer todo dia, precisa de muita coragem. É só pelo poder do Espírito Santo mesmo. Então quer dizer, viver de maneira natural no meio da humanidade, sentindo a dor do outro, é a coisa mais sobrenatural que você jamais viu na sua vida. E quando você se deparar com uma pessoa que faz isso, você vai entender do que eu estou falando. É você andar com aquele cara que tem um coração tão para o outro, mas tão para o outro, que ele já não faz as contas do seu próprio conforto e do seu interesse. E aí quando você vê isso, você olha para esse cara e fala assim, eu não sou crente. Eu creio em Cristo Jesus e tal, mas esse cara não é crente que eu. E eu conheço vários homens assim. Várias pessoas que aprenderam a viver dessa forma. E sabe qual que é o sentimento no coração deles? De que eles ainda estão fazendo pouco. E de que eles podem fazer mais. Ou seja, eles estão sendo humanos de verdade. Eles estão se compadecendo do outro. E a humanidade perdeu a essência do que é ser humanidade. Então cabe a nós resgatar isso. Não é trazer um sobrenatural. É de maneira sobrenatural fazer com que o natural mostre Deus. Sobrenatural compete a Deus. Ele vai dar visões, sonhos, línguas, o que você quiser, Hadouken, tudo que você quiser, todos os poderes aí. Deus dá, velho. Deus faz o sobrenatural. Deus cura. Nós oramos para Deus curar, Deus cura. Mas às vezes Deus não cura também. Às vezes você está orando para Deus tirar a doença e Deus está querendo salvar a alma. Ele está curando outra coisa. Isso não pode ser empecilho para a gente parar de orar.
a gente tem que continuar orando e clamando pela justiça de Deus. É que às vezes a justiça de Deus está ali na humanidade de sentir a dor do outro. Às vezes você está achando que o cara está precisando de cura, ele está precisando de um amém só, ele está precisando da companhia. E nós não queremos ser isso para as pessoas da nossa geração. Então, em nome de Jesus, que a gente possa olhar para a nossa própria vida nessa noite e tentar discernir o quanto que nós ainda somos humanos e o quanto que a gente tem vestido uma máscara que tem afastado o outro da possibilidade de conhecer Deus. O quanto que a gente tem dito para as pessoas que nós somos melhores do que nós realmente somos. E o quanto que isso tem feito com que eles não vejam em nós graça, mas vejam em nós arrogância. Para que a gente possa sair daqui hoje humano, sofrendo de todas as coisas que a gente sofre, para que a gente possa ter identificação com aqueles que estão vivendo sofrimento. Que a gente possa chegar para aquele que está passando por um problema de saúde e dizer assim: irmão, eu também, mas está tudo certo. Está tudo certo. Para aqueles que têm problemas com drogas e dizer: olha, irmão, eu também já passei por isso, eu estou passando, mas está tudo certo, irmão. Calma, vamos catar os cacos aí, que o que Deus tinha que fazer nas regiões celestiais Ele já fez. Então agora é nós aqui, você está precisando do amém, e eu estou aqui para ser o amém na sua vida. Para aqueles que tiveram problemas no casamento, para aqueles que estão tendo problemas de depressão, para que a gente possa ser o amém na vida uns dos outros, para que a gente não tenha que fingir que nós somos uma coisa que nós não somos, e para que, sendo humanos, Deus seja visto em nós, porque Deus escolheu se manifestar através dos homens e de nenhuma outra forma. Então, que em nome de Jesus, você coloque sua vida diante de Deus nessa noite, que Ele possa falar no seu coração a respeito do quanto você tem negado a humanidade que Ele deu a você. Porque na humanidade, no reconhecer as suas limitações, que o Espírito Santo vai agir para que Ele seja visto pelo outro. Amém? Vamos orar então, irmãos. Coloque sua vida diante de Deus. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor agora com o coração destruído. Destruído porque dói pensar que nós temos negado a nossa humanidade, e isso tem sido um empecilho dos outros verem a Tua glória. Que isso tem sido um empecilho das pessoas terem identificação com as nossas mazelas e, através dessa identificação, encontrarem a graça, o caminho que o Senhor viabilizou para nos fazer iguais a Jesus, mesmo a gente não sendo. Que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração. Que o Senhor nos perdoe por todas as vezes que a gente tem escolhido se poupar da dor do outro, se poupar do sofrimento, se poupar, Senhor Deus, da humanidade. Nos dá um coração disposto a se mover na direção do outro, Pai. Um coração disposto a sentir o sofrimento do outro, para que a gente tenha uma razão para viver, Pai. Para que o propósito pelo qual o Senhor ainda nos mantém vivos se cumpra. Que o nome do Teu Filho Jesus seja conhecido através da nossa humanidade, que é o caminho pelo qual o Senhor escolheu se revelar aos homens. Que a gente possa reensinar os homens a serem homens, sentirem as coisas, Pai, se importarem, chamarem a responsabilidade para si mesmos, como era para ser desde o início. E que a gente possa ser igual ao Senhor, Pai, igual ao Teu Filho Jesus, pela ousadia de não negar a nossa humanidade. Que a gente não se venda mais por promessas de que nós seremos similares ao Senhor, mas que a gente possa trazer ao mundo a plena convicção, a fé, de que na verdade nós sempre fomos, apesar dos nossos olhos agora não verem. Que o Senhor coloque no nosso caminho os nossos irmãos e a dor deles. Que o Senhor coloque o sofrimento no nosso caminho, o sofrimento do outro. Porque quando isso passa pela nossa vida, sem sombra de dúvidas, os nossos problemas ficam pequenos. Porque os nossos problemas não são problemas de verdade. A gente é que tem se embriagado demais com isso. A gente é que tem se consumido demais com coisas que o Senhor mandou a gente nunca se ocupar.
Tira de nós, Senhor, esse fardo desnecessário que temos carregado e nos dá o privilégio de repartirmos as cargas daqueles que sofrem. Para que o nome de Jesus seja conhecido na nossa geração e para que através dessa humanização da mensagem do Teu Evangelho, as pessoas possam ver Deus, possam Te ver, Senhor, como o Senhor é, um Deus de justiça implacável, mas que ama tanto a humanidade que viabilizou um caminho. E que nós, reconhecendo as nossas desgraças e as nossas limitações, respondemos ao chamado do Senhor, se esforçando para viver esse caminho, mesmo sabendo que nada que nós façamos nos torna aptos o suficiente. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela Tua salvação, Senhor. Obrigado pela humanidade do Teu Filho Jesus. Obrigado porque o Teu Filho sabe como é ser humano. Ele sabe o que nós estamos passando, porque Ele experimentou tudo isso na carne dele. Que a gente possa se inspirar nisso para que nós sejamos como o Teu Filho, para que o outro possa Te ver também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.